Olá pessoal, nesse vídeo eu vou destacar alguns pontos desse livro aqui, O Dilema da Inovação, do Clayton Christensen. Esse é um livro que foi publicado originalmente em 97 nos Estados Unidos, no Brasil veio em 2001, a tradução mudou um pouquinho porque no inglês está The Innovator, né? Dilema. Então é o dilema do inovador. Mas na tradução em português ficou o Dilema da Inovação. E foi reeditado em 2012. Então já é um livro já de algum tempo e continua sendo uma referência. Essa capa aqui é a capa da revista Forbes, em 99, 2 anos depois do livro. Ele, o Christensen, junto com o Andy Grove, que era CEO da Intel. Então, mostrando o prestígio do autor que ele ganhou com esse livro. O livro ele marca, então, basicamente, em inovação, ele define dois tipos de inovação. A inovação incremental e uma inovação disruptiva, ou inovação de ruptura. John Enos, ele estudou a indústria de refino de petróleo e ele mostrou que metade dos benefícios da nova tecnologia vieram de pequenos aperfeiçoamentos, não foi nenhuma ruptura. Pequenos aperfeiçoamentos da tecnologia conhecida. O Christensen, nesse livro, ele faz um estudo, né, da indústria de disk drives. Ele chega à mesma conclusão. A maior parte dos resultados na indústria de disk drive, de desempenho, vieram por inovações incrementais, mais da metade. Não existe, segundo o autor, não existe evidência de que a liderança em inovação tecnológica incremental confira uma vantagem discernível e duradoura para as empresas que adotam a estratégia de seguidoras. Em tecnologias incrementais, as empresas conseguem ser fortes e competitivas sendo seguidoras. Então, você não consegue manter essa vantagem por muito tempo. Essa é a conclusão dele. Aqui ele mostra um gráfico do que ele chama de inovações incrementais. É na área de disk drives. Você vê que primeiro os disk drives eram montados com cabeças de ferrite óxido, e ali, à medida que foi passando o tempo, você foi fazendo pequenos incrementos e aumentando a densidade. Depois você passou para as cabeças de película fina e depois para as cabeças de magnetorresistência. São tecnologias incrementais, todas dentro do mesmo segmento de mercado, ou seja, o cliente aqui é o mesmo. Ele está se aproveitando daqueles pequenos incrementos. Estamos dentro da mesma rede de valor, que é o que eles chamam. É interessante observar que não se trata, a inovação incremental, de coisas necessariamente simples. Quando você sai daquele cabeça de ferrite óxido para uma cabeça de película fina, em termos de atividade inventiva, há um salto bastante significativo. E assim como magnetorresistência, cabeças de magnetorresistentes, também há um salto qualitativo. Você tem nessa mesma tecnologia, você tem tecnologias na área de codificação da gravação dos dados, gravação RLL, PRML, controles dos motores para manter a RPM constante e elevada. Todas essas tecnologias não são tecnologias que você diria que são óbvias, mas se enquadram dentro dessa inovação que ele chama de incremental. Então, eu quero marcar isso, que a inovação que ele chama de incremental não necessariamente são inovações pouco inventivas. Poucos estreantes conseguem entrar nesse mercado, onde há um acréscimo muito pontual em cima de tecnologias já existentes, com empresas líderes dominando o setor. Ainda em inovação incremental, ele monta esse gráfico. Esse gráfico daqui é o seguinte, olha, você pega na tecnologia de película fina,
você vê que nesse eixo X, você coloca a ordem que as empresas entraram no mercado. Então, a primeira empresa que entrou no mercado é uma empresa já estabelecida, estamos falando de inovação incremental. Então, foi a IBM, ela entrou primeiro. A segunda foi a Memorex, a terceira, a Storage Technology, a quarta entraram juntos a Rodaime, Control Data, Nippon Electric. A sétima, HP e assim por diante, até a 15ª, Fujitsu, a última que entrou. Tá? E no eixo Y, você tem ranqueado o desempenho que conseguiu em relação a 1989. Tá? Então, é a situação da empresa em 1989. Então, a IBM, não nessa época aqui, em 1989, ela tinha um desempenho com essa tecnologia, vamos ranquear, 62. Tá? A Memorex, ela tinha um desempenho de 30. E assim você vê relativamente quem estava melhor. Quem entrou melhor foi a HP, que ela foi a sétima a entrar no mercado. Ela foi a HP, ela é a que detém em 89 o melhor desempenho nessa tecnologia. A Micrópolis vem em segundo lugar, a Hitachi vem em terceiro. Você veja que a Hitachi ela entrou em 13º lugar, ela entrou tardio, mas ela já entrou com desempenho de terceiro lugar em 1989. Tá? E assim vai. Então, se os primeiros a adotar a tecnologia incremental gozassem de alguma vantagem sobre os que entraram mais tarde, seria de esperar que os pontos se inclinassem da esquerda superior em direção à direita inferior. Ou seja, seria esperado que a reta fizesse alguma coisa do tipo, fosse uma reta, esses pontos formassem uma reta, em que aqui no topo dos primeiros lugares eles teriam melhor desempenho, né? Porque como eles entraram mais cedo no mercado, então eles conseguiram chegar no melhor desempenho, porque tiveram mais tempo com essa tecnologia, né? E, no entanto, não é isso que se observa, porque mesmo empresas que entraram tardiamente, como a Hitachi, ela já entra com desempenho bom, tá? Em terceiro lugar em desempenho. Então, o autor chega à conclusão que não há essa correlação, ou seja, em inovação incremental, todo mundo que está lá dentro do setor consegue chegar no nível de desempenho. Você não tem essa vantagem do pioneiro em inovação incremental. Coisa que vai haver na inovação em ruptura, que ele vai falar. Na inovação em ruptura, os que entram primeiro têm vantagem. Na inovação em ruptura, ele define aquela que transforma um produto que historicamente era tão caro e complexo que só uma pequena parte da população podia ter e usar, em algo que é tão simples e acessível que uma parcela bem maior da população agora pode ter que usar. Em geral, isso cria um novo mercado. Então, um exemplo típico, computador. Computador, você tinha computadores de grande porte, grandes empresas dominando o mercado, fabricando computadores de grande porte. De repente, você entra com um computador pessoal. O computador pessoal, ele vai atingir inicialmente um outro mercado. Então, ele provoca essa ruptura. Ele é um novo produto que torna uma tecnologia acessível a outro segmento de mercado e consegue ocupar essa fatia de mercado. Em geral, o novo mercado é menor, como eram os mercados de computadores no começo, pessoais. O desempenho é inferior. O computador pessoal, comparado com um computador de grande porte da época, ele nem se comparava. E as margens de lucro também são menores, porque esse produto que entra, geralmente ele entra com um preço bem mais baixo e a margem de lucro também é bem menor. Tecnologias disruptivas, as empresas não conseguem ser fortes e competitivas sendo seguidoras. Elas precisam ser líderes. A liderança na comercialização das tecnologias de ruptura é crucial. Então, aqui temos uma diferença com relação à inovação
incremental, que eu mostrei no gráfico anterior, que você ser pioneiro não há grande vantagem. Agora, na invenção de ruptura, inovação de ruptura, ser pioneiro, ele tem uma vantagem. Aqui ele vai mostrar essa questão das margens. Então você veja aqui, nesses gráficos em amarelo, é a situação do mercado em 1981. Tá? Então ele pega, em 1981, o mercado estava dominado pelos drives de 14 polegadas. Era o grande, né, produto mais cobiçado no mercado. O mercado queria drives de 14 polegadas. Então você vê que as margens eram altas, 60%. Você estava entrando com drives de 5 e 25 polegadas, eram drives novos, menores, era um outro mercado. E você tinha uma margem pequena, aí por volta de 25%. As grandes empresas que fabricavam esse drive de 14 polegadas não se interessavam por esse drive de 5,25 porque era um mercado menor e porque a margem era menor. Então não entrava. É a mesma coisa com o computador. Computador, quando você vê computador de pequeno porte, chegava com aquilo para uma IBM, a IBM não queria aquilo. Porque o meu mercado é o mercado de 100 mil dólares, 200 mil dólares. Isso aí eu vou vender por quanto? Ah, vai vender por $1.000. Ah, não interessa isso vai dar muito pouco. Então não interessa. Veja a situação agora em 86, que é esse em azul. Aí o que acontece? A margem dos drives de 5,25 melhora um pouco e as margens de 3,5 polegadas, que são os drives novos chegando, também é uma margem baixa, em torno de 20%. Então, eles começam a ocupar o mercado, os drives de 5 e 25. Então, essa é a primeira grande conclusão do livro. À medida que a empresa torna-se grande, ela perde capacidade de entrar em mercados emergentes, onde as margens são menores. Não interessa para a empresa. Então, esse é um grande paradoxo, né? A inovação, ela não atrai a empresa líder do mercado no começo. À medida que a empresa torna-se grande, ela perde a capacidade de entrar em mercados emergentes onde as margens são menores. Aqui é um outro gráfico que mostra uma parte da chamada curva S, que vai mostrar o desempenho da tecnologia ao longo do tempo. Então, você tem o que acontecia aqui nessa época. Você tinha aqui em 1992, o mercado estava abastecido por... O mercado de notebooks estava abastecido por drives de 2,5 polegadas. Essa curva em vermelho é o que o mercado exigia de desempenho. O Y é o desempenho. Então, você vê que os drives de 2,25 eles já atendiam a demanda no mercado e estamos lá na inovação incremental. Estamos melhorando a cada ano, melhorando um pouquinho o desempenho. Tá? Só que nisso vieram os drives de 1,8 polegada, que em 92, 93, 94, eles ainda têm um desempenho abaixo do mínimo para esse mercado dos notebooks. A mesma coisa para a memória flash, que surge em 93, mas ainda não é viável comercialmente para entrar nesse mercado. Agora, pela curva S, você consegue ver, pela inclinação, que tanto o drive de 1,8 polegadas quanto a memória flash, ela, em algum momento, se for continuar esse desempenho, ela vai atingir a demanda do notebook e vai conseguir entrar nesse mercado. Então, você consegue meio que se antecipar. E realmente hoje você vê as memórias flash usadas para computadores, são os drives SSD. Né? Então você consegue fazer um prognóstico do que pode vir pela frente, analisando essas redes de valor aí, que é as curvas S. Nas inovações disruptivas, ele dá o exemplo do drive de 5 e 1/4.
A Seagate, em 1980, ela tomou conhecimento dessa tecnologia de drive de 5 em 1 quarto. Na época, essa tecnologia ela lidava com memórias de 10 megabytes. Isso não interessava ao mercado na época, que era de mini computadores e que eles precisavam de 40 mega, ou um computador de grande porte que precisava de 300 mega. Então, não interessou para eles. No começo, essa tecnologia ela não foi interessante para eles. Dos 4 líderes de drivers de 8 polegadas, a Sugart Associates, Micrópolis, Priam e Quantum, apenas a Micrópolis sobreviveu. Porque, olha esse paradoxo, você tem um mercado que está todo mundo lá com 8 polegadas. Vem essa nova tecnologia de 5 em 1 quarto, mas que não atende aquele mercado que você está trabalhando com ele, de mini computadores e computadores de grande porte. Então você não se interessa, as empresas líderes não se interessam. Surge uma pequena empresa e ela consegue um outro mercado para aquilo. Não é mini computadores, não é computador de grande porte. Ela entra nesse pequeno mercado. É um mercado pequeno. Ela é atrativo para pequena empresa, não para grande. E ele entra no mercado. A tecnologia vai crescendo, melhorando o desempenho, até que ela consegue entrar no mercado em fatias outras de mercado. E aí, quando os setores, essas empresas líderes, elas vão se deparar com essa tecnologia mais lá na frente, aí já é tarde, porque ela já não tem mais tempo de resposta. Então, há uma hesitação das empresas líderes em adotar tecnologias de ruptura. Essa tecnologia dos drives de 5 em 1 quarto foi apresentada à Seagate em 1985 pelos próprios engenheiros da Seagate. E o conselho não aprovou. Por quê? Porque o cliente deles era IBM e eles buscavam drives de 40 mega. Não houve interesse. A Seagate arquivou o projeto. Os engenheiros descontentes da Seagate fizeram uma outra empresa, a Corner Peripherals, uma empresa pequena, e que lançou os drives de 3,5 polegadas no mercado. Tá? Lançou o drive de 3,5 polegadas no mercado. E depois, isso mais tarde, acabou sendo um padrão do mercado. A Control Data e a Memorex fabricavam, uma história parecida, fabricavam drives de 14 polegadas, um pouco antes, né? E apresentaram os drives de 8 polegadas 2 anos antes de serem efetivamente colocados no mercado. Então, eles tiveram conhecimento da tecnologia, no entanto, levaram 2 anos para entrarem com aquilo no mercado. Por quê? Porque eles esperam aquela tecnologia ser atrativa para aquele mercado deles, para eles começarem a entrar. Mas nisso é perder um tempo precioso. Aqui é um detalhamento, então, como é que funciona essa questão da tecnologia disruptiva com as curvas S. Você vê que na curva em vermelho, você tem uma curva aqui, desempenho do produto ao longo do tempo. Né? Ao longo do tempo, primeiro é muito difícil, um crescimento muito lento, depois você entra para uma fase de crescimento exponencial, e depois você entra com uma fase que aquela tecnologia, por mais que você invista em pesquisa, aquilo não melhora muito o desempenho. Você chega meio que estagnado. Então, surge uma nova tecnologia, não é um novo paradigma, que é essa curva azul. E ela vai, então, meio que se sobrepor, desalinhada aí no tempo em relação à primeira curva. Então, é o que ele vai chamar essa inovação de ruptura. Quando esse salto ele é significativo, você pode dizer que você está numa outra curva, que é a curva da nova tecnologia, a curva em azul. Então, qual é o dilema da inovação? O dilema da inovação é, primeiro, as empresas, mesmo aplicando as boas regras de administração no curto prazo, elas podem ser conduzidas à decadência, surpreendidas por alguma tecnologia disruptiva.
seguir cegamente a máxima de que bons gerentes devem manter-se perto de seus clientes podem ser algumas vezes um erro fatal. Então, veja, essas empresas líderes, elas estavam muito próximas dos seus clientes, querendo saber que inovação incremental que eles estão precisando, ganhar 1% aqui, 2% ali, e vamos desenvolvendo aqui, melhorando o desempenho da tecnologia atual. E não se interessa pela tecnologia de ruptura, porque aquilo ali ainda está muito precoce, não tem um desempenho bom, e de repente, anos depois, aquilo aparece e toma o mercado. Então, esse é o grande dilema da inovação. Não é porque eles fizeram algo errado do ponto de vista gerencial. Do ponto de vista gerencial, eles tomaram a melhor atitude, mas isso levou eles à falência. Segunda questão, grandes empresas orientadas para o crescimento enfrentam o problema de que os mercados pequenos com margens pequenas não resolvem os problemas de curto prazo das grandes empresas. Nas inovações de ruptura, em que se conhece o mínimo do mercado, existem fortes vantagens para os pioneiros. Então, nessas inovações de ruptura, você mal conhece o mercado. Então, os pioneiros acabam levando uma vantagem. Clayton Christensen então conclui: administrar melhor, trabalhar mais arduamente e não cometer tantos erros não é a resposta para o problema da inovação, para o dilema da inovação. Diante da mudança tecnológica de ruptura, as práticas da boa administração conduziram ao fracasso. Nem o ritmo, nem a dificuldade da mudança tecnológica se encontram na raiz do fracasso das empresas líderes. Por quê? Porque as empresas líderes, algumas vezes, elas mesmas desenvolveram essa tecnologia de ruptura. Veja o caso da Seagate. Elas mesmas desenvolveram e elas não, o conselho diretor não quis adotar. Então, não é uma questão de é uma tecnologia muito difícil para elas. Tem inovação incremental que é muito difícil e elas são capazes de fazer. Aqui é mais um exemplo mostrando essa questão da invasão de mercados, né? Que é na área de aço. Então, existe uma tecnologia nova de mini usinas de aço. Quando ela surgiu aqui em 75, ela não tinha um desempenho muito bom, não produzia um aço de qualidade. Tá? Então, você praticamente só ficava com o mercado de vergalhões, que é um aço mais rude, mas a margem de lucro aqui é menor. Então, a empresa que inventou essa mini usina ficou aqui mesmo na de vergalhão. O pessoal líder da indústria de aço está aqui na lâmina de aço, está aqui no topo, aqui no filé mignon do mercado. Eles nem se interessaram por sua tecnologia, não querem nem saber disso. Aí a empresa começou com essas mini usinas de aço aqui na área de vergalhões. Tá? Começou aqui, aí depois ela veio melhorando o desempenho, passou a entrar na área de outros vergalhões e barras, em 1980. Já conquistei um segundo mercado. Tá? Aí você pega, em 1985, você já tem estrutura para fazer aço estrutural. Tá? Aço estrutural. E depois, em 1990, você já chegou em qualidade para fazer lâmina de aço. Tá? Então, assim, você foi com essa tecnologia nova, chegou até um ponto que você conseguiu chegar aonde estavam as líderes então do setor. Nesse momento, as líderes do setor, aqui depois de 15 anos, elas se veem surpreendidas aqui com uma tecnologia que elas não têm domínio e elas têm dificuldade de se estabelecer no mercado, continuar no mercado.